Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o tema inovação e para isso a gente convidou o nosso queridíssimo professor do curso de engenharia e eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, você vai falar o seu nome, sua área de atuação e se você acha importante a inovação na sua área. Eu sou o Marcos Amaral, eu sou professor na área de elétrica, eletricidade, automação, tecnologia, essas coisas. E inovação é fundamental. Agora eu vou começar com umas perguntas para Tá. você poder estar respondendo para a gente. É, Como você... Ah, não. Já começamos bem? Você. Vai, é você. Professor, Vai. prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. Como que o senhor define a inovação? Inovação é o novo aplicado. São coisas feitas de maneiras diferentes, são objetos diferentes. É tudo que é o diferente que é a novidade. Eu defino desse jeito. Na opinião do senhor, Hum. toda melhoria traz inovação? Não. A melhoria, ela é fruto de um ajuste, tá? Então, eu tenho um processo. Por exemplo, nós vamos fazer algum lugar de fast food aqui no Mackenzie, por exemplo. Eu posso mudar meus processos para fazê-los ficar muito iguais ou parecidos com o do McDonald's, que é indiscutivelmente o líder de mercado, tá certo? Só que não é inovação, é só uma cópia. Então, não necessariamente uma melhoria é uma inovação. Uma inovação não necessariamente é uma melhoria, tá? Porque inovar é fazer o novo. E aí a gente tem um problema. O novo é novo. E por ser novo, não tem o resultado consolidado. Ele é novo. Tem um ditado que fala que a gente tem uma... A gente não pode esperar coisas novas a partir dos mesmos procedimentos. É justamente o contrário. Eu não posso esperar o mesmo de procedimentos novos, de coisas novas. Então, por esse motivo, o novo é exatamente isso. É por isso que quando eu tenho algum tipo de novidade que é atrativa no mercado, ou que é mais eficiente, ou que faz alguma coisa em prol do meu processo, que me dá uma vantagem competitiva, é por isso que ela é tão desejada. Porque é ela que faz eu estourar, por exemplo. Entendeu? Qual a importância da inovação no setor que você atua, ou seja, na educação, né, assim? Tá. A educação ela tem passado por uma mudança drástica. E a mudança drástica é a informação antes ela era retida pela academia e ela era dividida com as pessoas conforme você interagia com a academia. Então, se a gente for, por exemplo, pensar na própria engenharia, que é o nosso curso aqui, no passado, se eu queria acesso às matérias de engenharia, eu precisava acessar a academia, uma biblioteca, e aos livros de engenharia e eu precisava estar lá. Hoje, o conhecimento virou commodity. Commodity é aquilo que a gente presume que existe, que está lá e que a gente vai ter para sempre. Uhum. O conhecimento já virou commodity. Então, por esse motivo, o aluno ele já vem diferente. Como assim? Antes, eu falava para uma sala algo que ela nunca poderia ter condições de saber antes. O conhecimento era meu, eu retinha esse conhecimento. Para uma pessoa conseguir conhecimento era muito difícil. Agora, o conhecimento é barato. É fácil. Se você quiser aprender qualquer matéria hoje, se você pegar a grade do seu curso e até o último semestre e falar assim, olha, eu quero aprender sobre isso, você vai encontrar vídeos no YouTube de pessoas que explicam maravilhosamente bem. Tá? Então, por esse motivo, o professor ele passou daquela posição de detentor do conteúdo para um tutor, para um guia. Concordo. E você acha que, assim, tipo, também tem que ter uma inovação na forma como os professores, eles educam também, né? Tipo, dar uma melhoria ali, uma inovada pra ter um ensino melhor? Sim. Eu gosto de...
Eu, particularmente, tá? Isso é uma coisa minha. Eu gosto muito de dissociar a questão da educação da questão do conhecimento. Porque a educação, para mim, é uma coisa que abrange mais. Não é só conhecimento. O que a gente faz aqui é o compartilhamento do conhecimento. Agora, o conhecimento que vocês têm hoje é um conhecimento que nenhum imperador romano teve. Nenhum imperador romano teve o mesmo tanto de conhecimento que vocês têm hoje. O problema não está no professor, na relação professor e aluno, na minha visão. Não está nisso. O problema está, o volume é absurdo, tem muita coisa acontecendo, tem muito conhecimento a ser passado e o tempo é o mesmo. Então ficou curto, o cobertor está pequenininho, não dá para cobrir tudo. Então por esse motivo, o professor ele precisa encontrar novas formas de ser não mais aquele detentor do conhecimento, aquele degrau intransponível que eu preciso passar por ele, senão eu não consigo chegar no conhecimento. Não, agora o conhecimento está lá e o que eu tenho é um explicador, como diz, por exemplo, Clóvis de Barros. É um explicador, alguém que mostra para você uma forma de olhar sobre aquele conhecimento e aí você passa a ser um ajudador da carreira do aluno no mundo ideal. O problema é como que se faz isso? A gente não sabe, do mesmo jeito que até 30 anos atrás a gente não tinha celular. Então, não é nem uma questão de querer inovar, é uma questão de ou inova ou morre. Ou fica pra trás, né? Ou fica pra trás. Entendo. E como, principalmente vindo de você, como você acha que nasce uma ideia inovadora? Pra mim, nascem de muitas formas, mas eu acho que a primeira de todas, a mais famosa de todas, é a necessidade. Certo. Não quero bater o martelo que é só por necessidade, porque às vezes uma pessoa tem uma ideia porque sim. Mas eu acho que a necessidade, ela é o motor da maior parte das coisas. Por quê? Porque a necessidade provoca movimento. Movimento no sentido de eu mudo eu mesmo por causa da necessidade. Por exemplo, hoje... A luz. A luz. Mas hoje eu uso barba. Eu gosto de usar uma barba mais rala, etc, etc. Mas a minha barba já tá ficando branca. Então daqui a pouco essa barba branca vai pesar pra mim. Eu vou falar assim, quer saber? Vou tirar. Mudei. Então, eu vejo coisas que me incomodam e a partir do meu incômodo, eu gero coisas novas. Algumas pessoas são mais predispostas a isso do que outras, na minha visão, mas no fundo, eu acho que um grande motivador é a necessidade de fazer diferente. Verdade, faz total sentido. Até porque, né, igual antigamente, tô no escuro, fui lá e criou a luz. Exato. Preciso mover tal produto para tal país. Aí criou o trem, navio. No ramo científico a gente percebe muito que existem descobrimentos científicos que a gente não sabe para que serve hoje, mas vão servir aqui para frente. Vou te dar um exemplo. Tem um matemático famoso na minha área mais de lógica. O nome dele é George Boole. Ele viveu em 1800 e alguma coisa. Ele escreveu um livro chamado A Lógica da Matemática. Esse livro não foi usado até 100 anos depois. Caraca. Ninguém usou. Só que hoje nós estamos usando ele. Por quê? Porque ele simplesmente fez a matemática necessária para que um computador existisse. Impressionante. E, muito tempo atrás. Então, a questão é, às vezes a pessoa enxerga coisas que as outras não enxergam, como Einstein enxergou, por exemplo. Hoje a gente só tem comunicação via satélite por causa do Einstein. Só que quando ele fez isso, era um chute dele. Que todo mundo falou, não deve ser isso. Tanto é que ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa de fotônica. E a teoria da relatividade a gente só foi ver que servia 100 anos depois, quase. 80 anos depois, por aí. Primeiramente, professor, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Todo mundo falando, eu não falei. Prazer estar aqui com você também, tá, professor? Na sua opinião, quais são os principais desafios para transformar uma ideia em um projeto viável? Resiliência.
Ideia, ela vem com a empolgação. Quando você tem ideia, você se empolga. Então, vamos dizer que final de semana a gente vai marcar um rolê. Tá certo? Certo. Vamos marcar um rolê? Vamos. O que a gente vai fazer? E a gente começa a falar do rolê. E vamos fazer, etc, etc, etc. Só que aí vai chegando a quinta-feira, você tá cansado, eu tô cansado. Vai chegando a sexta-feira, você tá cansado, eu tô cansado. Tem a questão do dinheiro, tem a questão da logística, tem a questão das coisas. E aí, qual é o problema? Quando você transforma uma ideia em ação, ela envolve esforço, ela envolve sair da zona de conforto para executar. E isso traz para qualquer pessoa desconforto. Eu literalmente saio da zona de conforto, eu fico em desconforto. E esse desconforto, ele é doloroso. O cérebro humano, ele é feito para buscar o conforto, para buscar o gostoso, o bom. É por isso que a gente vicia tão rápido nas coisas. Né? Semana passada eu fui um dia numa rede de fast food famosa aí. Ah, mas podemos falar, né? Eu fui no McDonald's, etc, etc. 2 dias depois eu fui de novo. Eu fico meses sem ir. Aí eu fui um dia, tava gostosinho, né? Eu vou de novo. A gente se acostuma com o bom. E não fazer esforço é bom. É gostoso. Então, o maior problema que eu vejo da inovação e da execução, da transformação da ideia, é que dói, é doloroso, é doído, é chato. Então, por esse motivo, a maior parte das pessoas não faz. É por isso que é tão valorizado quando alguém faz. Concordo, professor. Aí sim. Qual a importância da experimentação e do erro no processo de inovação? Então. Eu tinha dito para ele que a gente está falando do novo, certo? E o novo, ele é novo. Ele não é bom, ele não é ruim. Ele é novo. Se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, a gente vai ver depois. Verdade. Mas hoje, ele é novo. Então, qual é o problema do novo? É que, como o novo é território inexplorado, você fatalmente vai encontrar problemas. Você vai encontrar problemas. Assim, é natural você encontrar problemas. E se você encontra problemas, existem 2 possibilidades. A primeira é você encolhe na frente dos problemas, a segunda é você cresce na frente dos problemas e você vai pra frente, certo? Você provavelmente gosta de futebol, certo? Ok. Então, o seu time... Vai Corinthians. Que Corinthians. Ah, não. Ô, Ah, não, peraí, calma. Tem, Sem torcida. Hoje Não, eu não torço pra ninguém, não. Eu parei de torcer faz tempo já. Mas faz assim. Seu time começa o campeonato ganhando 3 em seguida. Pá, pá, ganhou, certo? Uhum. Legal. Aí ele passa 3 sem ganhar. Você vai dizer, acabou o campeonato? Não acabou o campeonato. O que você tem que fazer? Você tem que lutar, etc, etc. Agora, se você não permite que o seu time perca 1, 2, 3, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai colocar sobre o seu time uma pressão tão grande que ele não segue mais. Você vai inviabilizar o próprio time. Então o que você tem que fazer? Você tem que permitir que não é todas que se ganha. Tá? Então, errar no processo, ele é quase que fundamental. É importante, né, na verdade, porque eu acho que se não tem erro, você não vê o que tá de errado, e aí você não consegue melhorar aquilo. Então, tipo assim, quando você tem um erro, você consegue melhorar mais do que... Mas aí eu não vou dizer importante, eu vou dizer fundamental. Porque assim, o erro, ele é pedagógico. Tá? O erro é pedagógico. Eu não estou dizendo erros cruciais, né? Eu vou fazer uma comida e eu deixo a comida queimar e acabei com a comida. Não estou falando um erro desse. Estou falando de erros pequenos. Erros um pouquinho mais calculados, erros um pouquinho mais menos importantes. Se você planeja direitinho, faz direitinho, os seus erros eles têm a tendência de ser um pouco menores. Se você não permite que nenhum erro aconteça, quando o erro acontece, ele é pior. É a mesma coisa, por exemplo, de aluno que só tira 10. Aluno que só tira 10 é um problema no mercado de trabalho.
Porque quando ele chega no mercado de trabalho, ele não está acostumado com a falha. E ele vai falhar. Fica tranquila, Júlia. Ele vai falhar. Todo mundo falha. Todo mundo falha. Um engenheiro conhecido meu, ele dizia uma coisa que eu achava fenomenal. Ele falava assim, todo mundo erra. O bom profissional sabe aonde ele pode errar. Concordo. E aí tá a questão. Se eu não me permito o erro, se eu não permito errar, eu estou fadado a cair tão logo eu erre. Verdade. Então é por isso que eu acho fundamental que você permita o erro. Verdade, concordo. Vou colocar o microfone aqui. Isso. Mas aí vamos ter que falar forte. Diga lá. Como você acha que as equipes e as empresas podem incentivar um ambiente inovador? Permitindo o erro. Permitindo o erro. Assim, ó. Digamos que o Mackenzie vire para mim e fala assim, Marcos, inove nas suas aulas. Tá certo? Legal. Inovar na minha aula significa que pode ser que a maior parte dos alunos goste. Inovar nas minhas aulas pode ser que a maior parte dos alunos não goste. Aí a questão é, a instituição ela vai abraçar meu erro, ela vai abraçar a ideia e tentar transformar essa ideia em algo melhor, ou ela vai coibir meu erro e ela vai me penalizar pelo erro, certo? Nas empresas funciona assim, dentro de uma certa margem, existem alguns erros que não podem ser feitos. A história de queimar comida, por exemplo. Dentro de uma determinada margem, eu preciso permitir que o meu funcionário, que o meu colaborador, que ele erre. Eu preciso permitir que o que ele faça não me traga, assim, não traga penalidades para ele. Porque se trouxer, ele não inova. Time que está ganhando não se mexe. Eu faço isso minha vida inteira. Sempre foi assim, sempre bateram nas minhas costas e falaram, tudo bem, continua o trabalho. Legal, fiz isso. Tá. Qual o incentivo que ele tem para inovar? Bom, ele tem uma necessidade, ele tem um problema. Vamos fazer diferente. Legal. Aí o que eu faço? Primeira vez que ele pisa fora do script, eu já chego nele e falo assim, tá errado. Você não pode fazer isso. E eu dou uma chamada nele. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai inovar nunca mais. Então, para mim, o papel da empresa na inovação é permitir, dentro de um limite aceitável, que o seu funcionário tente. E se ele errar, que você banque. Por quê? Porque os outros também veem isso. A gente é coletivo. Tá? Vocês estão todos na minha sala de aula. Vocês estão todos fazendo uma atividade. Você me pergunta alguma coisa que eu, sei lá, considerar ofensivo. Ah, você devia saber isso. Eu acabei de explicar. E aí eu sou grosso com você. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles não vão me perguntar mais. Ah, ele é grosso. Eu não vou perguntar para ele, não. Então eles não podem errar. Certo? Então, o papel da empresa na inovação é deixar que erre, deixar que tente e deixar que tenha resultados bons e ruins. Abraçar esses resultados e batalhar para filtrar e deixar os melhores rodando. Professor, e no âmbito universitário, assim, como o senhor acha que deve ser quebrado, assim, esse engessamento, sabe? De não inovar. Que a gente pensa, assim, na universidade, assim, que é, tipo, o estudo, assim, é muito engessado, né? Tipo, desde o começo sempre vem, tipo, frequente, assim, não tem aquela inovação que... Como o senhor acha que... Primeiro você precisa entender de onde vem o nosso modelo, tá? Se você entender, eu gosto de dizer que se você entender de onde você veio, você entende o presente. Se você entende o presente, você entende para onde você vai. A universidade, ela começou da seguinte forma, era um pesquisador, não era um professor, era uma pessoa que tinha notório saber, ele era reconhecido pelo saber, e alguém ia atrás dele e era seguidor dele. Era assim na Grécia Antiga, foi assim na Idade Média, foi assim quando Oxford foi. Você tinha os pesquisadores, os alunos iam atrás deles e queriam aprender com eles, e eram os aprendizes deles, certo? Sim. Muito bem. Vem a Revolução Industrial. Quando vem a Revolução Industrial, tudo vira processo.
industrial, inclusive educação. Então, antes você tinha uma pessoa que seguia o seu professor e ia atrás do seu professor, agora não. Agora você colocava 40, 50, 60 pessoas numa mesma sala para uma pessoa só para falar, para enlatar todo mundo, deixar todo mundo igual. E isso funcionou muito, muito, muito bem até a década de 90. Por quê? A partir do começo dos anos 2000, a informação ficou barata. E como ela ficou barata, o que acabou acontecendo foi que as empresas elas começaram a utilizar processos tecnológicos. E os processos tecnológicos, eles diminuem a necessidade de mão de obra feita no formatinho. Sim. Então, agora você tem pessoas pensantes que resolvem mais do que fazem trabalho braçal. Lógico, ok. Vamos dizer que a maior parte dos empregos ainda são empregos de repetição, etc, etc. Mas a gente está caminhando para fora desse modelo. Então, ok, o nosso presente é esse. Nós temos um futuro totalmente voltado para o individual, para a pessoa que resolve problemas, e a gente ainda tem uma escola que resolve, que ensina todo mundo a fazer a mesma coisa. Sim. Se eu tenho a solução para esse problema, não tenho. Eu já te digo que eu não tenho a solução para esse problema, senão eu tinha ganhado o Nobel já. Tá? A questão, para mim, é: eu acredito em algumas metodologias que a gente vê por aí. Uma das metodologias que a gente vê por aí, por exemplo, é o ensino baseado em projetos. Então, você permite que as pessoas façam coisas e você avalia elas e ensina elas a partir dos projetos que elas fazem. É a melhor metodologia do mundo? Não existe esse negócio de melhor metodologia. Tem coisas que precisam ser ensinadas em massa para todo mundo pensar igual. Tem coisas que precisam ser feitas individual. O ensino por projeto ele tem uma vantagem. Quem quer, aprende. Mas ele tem várias desvantagens. Por exemplo, pesa muito para o professor fazer ensino por projeto. Muito. Por quê? Porque ele precisa pensar o projeto, ele precisa pensar as etapas do projeto, ele precisa tutoriar as pessoas e ele ainda precisa motivar as pessoas para que elas entreguem as coisas. Isso é difícil. Bem difícil. Especialmente porque como a pessoa não tem aquele formal que está gravado no nosso DNA, de sentar na salinha de aula, ficar olhando o professor falar, como você não tem isso, você tem a impressão de você não estar aprendendo. Sim. Então você está fazendo um projetão, está usando conceitos avançadíssimos, mas parece que você não está aprendendo nada, porque é um negócio natural que está acontecendo. Então, qual é o meu chute e o que eu tento fazer? Eu tento primeiro aproximar a minha forma de linguagem à dos alunos. Para quê? Para que primeiro eles se sintam acolhidos. Porque eu acredito firmemente que se um aluno quiser estar na minha sala de aula, eu consigo ensinar ele alguma coisa. Mas primeiro ele precisa querer. Meu pai é da área de educação. E como meu pai é da área de educação, ele estudou o ensino de adultos. Vocês são adultos já. Tá? Vocês já passaram da adolescência. Não sei se tecnicamente, não sei até que horas agora, que ano que vai a adolescência hoje em dia, mas vamos dizer, estão nos seus 20 anos, eu já considero vocês adultos. O ensino de adulto, ele é diferente do ensino de criança. Tanto é que a pedagogia, por exemplo, quando você vai levar uma criança no médico, você leva num pediatra. Sim. Aí quando você vai ensinar uma criança, você precisa de um pedagogo. Aquele PD ali é relativo à criança. Uhum. Aí quando você chega no adulto, você fala, não, vou fazer pedagogia. Não! O nome disso é andragogia. E na andragogia, um dos conceitos que tem é o ser humano vai aprender o que ele quer aprender. E aí vem a questão. Uma coisa que pelo menos eu tento fazer na minha sala de aula é a pessoa querer estar ali. Se ela quer estar ali, a gente consegue conversar. Se ela não quiser, aí nós temos um problema. Porque não importa o que eu fale. Pelo menos na minha visão. Eu posso estar completamente errado, tá? Tudo que eu estou falando aqui é um achismo meu, tá? Eu não tenho comprovação científica disso que eu estou falando agora. Mas, pelo menos é a forma que eu vejo. O jeito de você inovar a sala de aula é permitindo que
o moderno entre na sala de aula. Então, eu tento fazer com que o aluno queira estar lá. Beleza, tá bom. Depois, o que mais que eu posso fazer? O que eu posso fazer é usar métodos mais modernos, eu posso usar ferramentas mais modernas. Por exemplo, quando eu comecei com eletricidade, não tinha esse negócio de simulação no computador. Não tinha. Hoje eu tenho simuladores gratuitos que você acessa. Tá? Então, eu acho que abraçar os processos mais novos e a forma mais nova de pensar. Tá? Se eu não abraçar o seu jeito de pensar, eu não sei como te acessar. E se eu não sei como te acessar, eu não sei como te ensinar. É isso que eu acho que tem que mudar. E quando que o senhor percebeu assim que é necessária inovação assim na sala de aula? Quando eu fui aluno. A coisa que eu menos gostei na minha universidade, na minha faculdade, foi a interação professor e aluno. Veja, eu sou filho de professor. Só que o meu pai, ele não é um professor convencional. O meu pai, além de ser professor, ele é um pastor presbiteriano, tá certo? Então eu cresci na igreja com ele e ele dava aulas lá, tal, não sei o quê. E ele copiava muito o estilo bíblico de falar. Qual que é o estilo bíblico? É assim, se você for lá no Novo Testamento, e você for ver Jesus falando, por exemplo, ele nunca vai te ensinar alguma coisa com fatos. Ele vai te ensinar uma coisa com parábola. Ele sempre vai falar uma analogia. Então, o que ele fazia? Ele fazia a mesma coisa. Ele fazia analogias. Ele falou assim, Jesus fez assim, eu vou fazer assim também. Nós acreditamos e tal, tal, tal. E aí não entra no caso. Mas, quando eu comecei a ser professor, quando eu comecei a ver os meus professores, eu comecei a perceber o seguinte, que eu não aprendia da forma nua e crua. Eu tinha que aprender ou por analogia ou por contexto histórico. Então, o que eu tento fazer com os meus alunos é, eu não quero que os meus alunos passem pelo que eu passei. E se eles não passam pelo que eu passei, então eu vou tentar colocar contexto e analogias para que eles consigam entender os conceitos. Foi a virada de chave. Foi na faculdade. Bacana. Você pode compartilhar com a gente algum projeto inovador que você acompanha ou já tem acompanhado de perto? Puxa vida, projeto inovador? Eu já acompanhei muita coisa inovadora. E eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou incomodado. Eu acho que foi o Bill Gates que falou que ele prefere trabalhar com os preguiçosos, né? Porque o preguiçoso ele sempre vai encontrar a forma mais eficiente de fazer, mais fácil e mais eficiente de fazer as coisas. E eu acho que no fundo eu sou um preguiçoso, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Talvez também por causa que eu tenho déficit de atenção, tá? Eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção, diagnosticado por psiquiatra, tarará. Eu não gosto de fazer as coisas do mesmo jeito. Não gosto. Então, por esse motivo, onde eu passei, eu tentei fazer diferente e eu acompanhei coisas diferentes. Vou dar alguns exemplos para você. Quando eu trabalhava na certificação de produtos, eu saí da faculdade e eu fui trabalhar com certificação de produtos diretamente. E eu fiquei lá por 9 anos, deu um aninho e eu entrei aqui no Mackenzie Campinas. A gente tinha um processo produtivo. Então, o produto chegava para a gente fazia um plano de ensaios, a gente mandava para o laboratório, tinha toda essa tratativa. Esse processo, ele estava escrito, registrado em Metro, eu não posso mudar esse processo, tá certo? Não posso. Só que, o que aconteceu? Um belo dia, uma dor aconteceu. O nosso gerente geral, o nosso gerente geral era Europa e América Latina, tá? Um belo dia ele acordou e falou assim, precisamos melhorar os números, então a partir de hoje a hora do engenheiro do Brasil é a mesma de Frankfurt, da Alemanha. Bom, a minha hora saiu de, sei lá, R$100 para 400. E agora? Como é que você vende produto? Como é que você vende o seu serviço? Você não vende mais. E eu era muito amigo do vendedor na época. E aí ele me disse, acabou. Agora é só esperar
vinha demissional, porque não tem mais o que fazer. Eu não vendo. Vocês demoram 16 horas para fazer um produto. Ou vocês demoram 8 horas para fazer um produto. Eu vou vender por 8 horas, eu já tô 3, 4 vezes acima do mercado. Eu não apresento mais velocidade, eu não apresento mais qualidade, eu não apresento nada melhor do que nenhum dos meus concorrentes pode dar. Acabou para mim. Aí eu virei para ele e falei assim, então tá bom, por quanto você vende? Ele falou assim, vendo por tanto. Eu falei, legal, põe esse preço lá. Aí ele falou para mim assim, mas se eu colocar esse preço lá, eu não consigo colocar as 8 horas que você usa. Eu falei, não tem problema, não coloque no sistema. Venda pelo preço que você vender. Vai dar, sei lá, 3 horas. Legal, coloque as suas 3 horas lá e deixa que a gente se vira. Aí ele falou assim, mas por que, Marcos? Qual que é a lógica disso? Eu falei assim, a lógica é a seguinte, hoje a gente não tem almoço e não tem janta, certo? A gente não tem projeto para fazer hoje, não tem projeto para fazer amanhã. Beleza, venda o almoço. Vamos almoçar primeiro, depois do almoço a gente preocupa com a janta. Legal, o que ele fez? Ele pegou o preço, já que não está mais atrelado à hora mesmo, ele baixou o preço para uma margem competitiva dentro do mercado. Mas a gente vendeu tanto, mas tanto, que de repente a gente começou a emprestar engenheiro de outros setores para poder fazer os nossos produtos. Porque fazia. Aí você me pergunta, tá bom, e as horas? A gente mentia, demorava 8 e colocava 3 lá. Mas como assim? É simples. Porque essa marcação de horas era aquela história. Sempre foi feito desse jeito, sempre vou fazer desse jeito. Não, a gente começou a fazer diferente. De repente, pelo volume, os processos começaram a otimizar. Então a gente tinha que fazer 3, 4 projetos de uma mesma empresa, a gente já tinha o esqueleto do projeto da empresa. Então, ao invés de a gente produzir todo o documento de novo, a gente já pegava modelos que a gente já tinha pronto. Então, um negócio que demorava 8 horas para fazer, caiu para 5, caiu para 4. E de repente a gente estava voando de fazer coisa. Certo? Agora, para fazer isso, a gente teve que ter coragem de sair do cabresto do que era esperado de nós. Então, isso eu considero uma inovação. Eu também considero, até porque vocês fizeram algo totalmente diferente pra tentar ali estar competindo com os outros, né? Sim. E por mais que vocês estavam, tipo, você colocou lá 3 horas, mas trabalhou 8. Você estava ganhando menos por isso também, né? Sim. Só que aí tem um conceito. Que o pessoal fala de venda de atacado e varejo. Como é que funciona o varejo? O varejo, eu te vendo uma unidade e eu lucro bastante nela. O atacado, eu vendo muitas unidades. E eu não lucro muito em uma delas. Só que eu lucro um pouquinho em cada uma. Só que eu vendo tantas que eu lucro mais. Eu vou te dar um exemplo. Copo plástico. Se eu for colocar um lucro decente numa unidade de copo plástico, eu não vendo mais copo plástico. Verdade. Eu não vendo mais. Onde que eu ganho dinheiro no copo plástico? Eu ganho dinheiro vendendo um pacote de 50. No pacote de 50 eu ganho dinheiro. Por quê? Porque a percepção de valor das pessoas por aquele copo, ela é pequena. Se eu deixo o copo caro, o pessoal vai pensar 2 vezes antes de comprar um copo. Mas, se o copo é baratinho, mas é muitos, então você fala assim, vou comprar esse pacote. O pacote me dá um bom lucro. O copo não. O pacote me dá. Então, o que eu faço? Vendo um monte. O usuário vai pegar aquele copo, ou ele vai quebrar aquele copo, vai morder aquele copo. Não tem um copo plástico que eu não consigo morder depois? Tem, você consegue. Tá lá, você terminou de... Dali a pouco você já tá cortando ele vira aquela couve-flor. Assim. Então, por que eu faço isso? É simples. Se eu quiser pegar outra bebida, eu pego outro copo. E pro final das contas, o meu desperdício faz com que a fábrica ganhe mais. Só que é inconsciente. Verdade. Entendeu? No nosso caso, a gente abriu mão do varejo para ir pro atacado. Foi isso que a gente fez. Professor, Fala. o senhor falou agora sobre um projeto que o senhor participou, né? Isso. Mas a gente queria saber de um projeto que o senhor Tô fazendo. criou. Tá.
Bom, eu tô criando um projeto agora no Mackenzie. Na verdade, ele já tá avançadinho já. A gente está em fase final de registro na instituição, mas a gente já está avançado. Que é o seguinte: o meu engenheiro de produção do Mackenzie de Campinas, ele tem excelentes professores, ele tem excelente infraestrutura, ele tem tudo do bom e do melhor para sair daqui um bom engenheiro. Só que ele não tem uma coisa: chão de fábrica. Ele não tem chão de fábrica. Ele não pisou num chão de fábrica. Eu falo porque eu pisei com 14 anos de idade, eu pisei no chão de fábrica. Eu fiquei que eu fiz Senai. Então eu fiquei envolvido com chão de fábrica dos 14 até os 18, tá? De entrar às 6 da manhã, sair 3:30 da tarde, de passar fio, de machucar a mão, de fazer acontecer, de lidar com peão e tal. E ele não tem. Aí você fala assim, bom, mas o que isso muda na minha vida? O que muda é que quando você entra numa empresa, você começa a perceber que a empresa tem processos, a empresa tem coisas que ela faz. E a maior parte das pessoas não entende por que ela faz essas coisas, certo? E qual é a ideia? A ideia é que se eu tivesse experiência de fábrica aqui nesse campus, aí eu consigo entregar para o mercado de trabalho um aluno que seja completo. E se o aluno for completo, as empresas, ele vai ter mais empregabilidade do que já tem. A nossa empregabilidade é muito boa, mas ele vai ter mais empregabilidade do que ele já tem. E se ele tiver mais empregabilidade do que ele já tem e empolgação pela universidade, pela faculdade que ele faz, eu tenho mais aluno. Então, qual foi a ideia? Eu vou escolher um produto que seja algo factível dentro das minhas máquinas, dentro das possibilidades que eu tenho, para simular uma fábrica modelo. Bom, eu amo guitarras, eu amo instrumento musical. Então, por esse motivo, a fábrica é de guitarras e instrumentos musicais. Guitarras, baixos e, no caso, cases, que são as malinhas que carregam instrumentos musicais. Esse é o projeto. Então, ele nasce da necessidade que eu tenho de duas coisas. Uma é de entregar um aluno melhor e a segunda é de trazer empolgação para que os alunos venham para a universidade e divulguem. Eu estou pensando no meu marketing orgânico. Essa é a ideia. A gente falou sobre o engessamento assim, da universidade, né? Sim. Mais cedo. E quando o senhor colocou esse projeto na mesa aqui para a Universidade Mackenzie, como que eles reagiram? Então, você está falando com uma pessoa que já vem da indústria. Tá? Então, modéstia à parte, não por eu ser bom, tá? Por favor, entenda isso. Eu não estou me colocando como professor acima da média. Não. Só que eu tenho uma coisa que outros professores não têm. Muitos professores são muito melhores do que eu. Eles ensinam melhor, eles têm mais teoria, eles têm mais estudo, eles têm tudo melhor que eu. Só que eles não têm uma coisa que eu tenho, que é pisar no chão de fábrica. Cada real que você gasta dentro de uma empresa, ele volta para te assombrar. Por exemplo, olha, agora eu quero comprar um papel especial. Legal, você compra o papel especial. Um mês depois, teu chefe vira para você e fala, e aquele papel especial? O que você fez com ele? Então, cada real que você gasta, ele te assombra. Ele é cobrado. Então, por esse motivo, eu aprendi a fazer mais com menos, sempre. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tento fazer com o mínimo possível de gasto. Mínimo, tá certo? Bom, sendo assim, quando que esse projeto nasce? Esse projeto nasce a partir do momento que eu olho, vejo um monte de máquina parada. Parada não, a gente usa, mas a gente usa pouco. Um monte de máquina subutilizada, um monte de ferramenta e espaço subutilizado e um monte de aluno subutilizado. Se a gente sair daqui agora é à tarde, se a gente sair daqui agora e rodar pelo campus, a gente encontra, no máximo, meia dúzia de alunos. Certo? Um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Mas a gente encontra muito poucos alunos. Eu tenho um campus aberto. Para quê? Pra nada. Para nada. Eu vejo mais concurseiro
do direito na biblioteca do que aluno de engenharia usando o laboratório de graça para ele. De graça não, ele já paga. Mas ele paga o negócio e ele não usa. Sim. Legal. O que ele usa? Ele usa o banco da sala de aula. Isso ele usa. Fora isso, ele não usa mais nada. Então, qual a ideia? Fazê-lo usar. Bem, ok. Dito isso, por que eu não recebi resistência? Eu não recebi resistência nenhuma nesse projeto. Primeiro, porque antes de propor o projeto, eu já sabia de onde viria o dinheiro, como captar recursos, eu já sabia quais máquinas eu precisava utilizar, qual o impacto no Mackenzie, qual o impacto na minha captação de alunos. Eu já sabia tudo isso. Então, antes de eu chegar, meio que mentalmente, eu tenho que fazer isso no papel depois, porque faz parte. Mas quem vai fazer não sou eu, são os meus alunos. Mas, na minha cabeça, eu já tinha feito um plano de negócios para a universidade de como fazer isso sem que ela gastasse mais dinheiro e tentando captar mais alunos. Porque, no fundo, a meta do professor é a captação de aluno. É ensinar, tudo bem. Mas, fora ensinar, você tem que captar aluno. Sim. Então, quando eu chego para conversar com eles, com a instituição, eu não chego de mão abanando, falando, nossa, que legal seria se eu fizesse. Não, eu chego com o pé no chão, falando, olha, eu quero captar mais alunos, para isso eu preciso ter isso. Então, é isso que eu quero fazer. É bonita a sua vontade de não só fazer algo que você gosta, mas também ensinar, né? Usar isso pra ensinar as pessoas e também, tipo, ter um, como é que fala, assim... Ó, mais pertinho do microfone aqui, ó, você tá meio longe, assim. Mas foi mal. Ter ali tipo assim, o aluno vai ter uma experiência a mais ali também. Então, tipo, é muito bonito essa sua atitude de, tipo, não só fazer algo que você gosta, mas também ajudar outras pessoas e ensinar com isso. Entendeu? Então... Eu agradeço. Eu sou apaixonado pelas coisas. Minha mãe dizia que quando eu tô de mau humor, não dá pra ficar do meu lado, mas quando eu tô de bom humor eu sou insuportável. Vai entender. Não, é porque eu sou apaixonado pelas coisas. Quando eu gosto profundamente. As coisas, né? E eu vejo que o conhecimento que eu tenho é um conhecimento que ele não é academicamente comprovável, ele não é academicamente relevante. Eu não vou fazer artigo com o meu conhecimento, tá certo? Eu não vou colocar você, por exemplo, para escrever coisas novas. Para isso eu tenho alguns professores que eu posso te apontar na engenharia ou fora dela que podem destruir muito melhor que eu. Eles são bons, excelentes. Eu tive uma experiência assim, o meu primeiro orientador de mestrado, ele acabou passando para dar aula em outra instituição, numa instituição federal, então ele acabou saindo do Mackenzie durante o processo. E qual que é o esquema dele de publicação? Ele escolheu um tema que ninguém quer, que ele falava sobre sistemas caóticos, ninguém queria falar sobre isso. Então tudo que ele publicava era aceito. Então, se você for no currículo Lattes dele, ele é imbatível. Imbatível. Não tem como ganhar de publicação desse cara. As publicações desse cara são boas, são citadas e não sei o que mais. Todas num ramo que... E ele sabe. Ele sabe disso. Ele sabe que o ramo dele é um nicho. Só que rende publicação. E isso é exatamente o que eu não quero pra mim. Eu gosto de fazer diferença. Então, a ideia é trazer algo que não é academicamente, assim, do ponto de vista de publicação, etc, etc, não é tão forte, mas que na empresa, na indústria é forte. Essa visão mais industrial, ela é muito forte. Então, a ideia é conseguir trazer para vocês um pouco mais de mundo real. Tá, essa é a ideia. Então, professor, Vai. você comentou, né, que no seu projeto da guitarra você não enfrentou tanta resistência aqui
Não da enfrentei. Constituição, né? Da instituição, Instituição, falei errado. Mas eu imagino que todo nesse tempo que você trabalhou dentro do mercado, você já tem enfrentado algum tipo de resistência. E eu queria saber como que foi e como você lidou com isso. Olha, eu vou ser polêmico aqui, tá? Eu vou ser polêmico. E a história é a seguinte. Depois que a gente fez aquela inovação naquela empresa que eu falei, os números que saltaram à vista de todo mundo foram os números de vendas. Porque a gente vendeu muito, 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 muito. Só que o meu parceiro, então, até então parceiro, ele capitalizou sobre isso. Ele disse que a ideia foi dele. Tá? É sério. A ideia foi dele. E o que ele fez? Ele virou o chefe do meu setor. Ele migrou de vendas para engenharia, trouxe um amigo dele para vender e ele virou meu chefe. Ok? Juntando isso a outras coisas, o que aconteceu foi, eles conseguiram destruir toda a minha paixão. Destruíram minha paixão. Completamente. Então a paixão que eu tinha pela empresa, por fazer, por acontecer, etc, etc, ela foi destruída naquele momento. Porque assim, é do jogo, tá? É do jogo. Vão roubar suas ideias. Não é uma questão de, não, comigo não vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Você não tem escolha. Então o que acontece? A partir do momento que você é destruído, você tem algumas opções. Primeira delas, ou você muda, ou você se conforma. No meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a procurar emprego. Por um motivo simples. Se a empresa não me quer, sabe? É que nem namorada. Se a namorada não te quer, bicho, se ela não quer, cara, não insiste. Nossa, senti que peguei na veia aqui. Certo, eu comecei a procurar. Depois aconteceram algumas coisas, o pessoal percebeu isso, o pessoal veio atrás de mim, tentou uma reconciliação, me deram algumas coisas. Pra você ter uma noção, teve um ano 2012, tá? No ano 2012 eu viajei 60 mil quilômetros, cara. 60 mil quilômetros. Eu fui pra Europa 4 vezes só em 2012, cara. Misericórdia. Tá certo? É. E bem o ano que falaram que o mundo ia acabar, hein? Não. Então, vamos, vai acabar, vamos. Então, certo? Então, eles começaram a me dar alguns prêmios, algumas bonificações, algumas coisas assim, etc, etc. Mas mesmo assim, o que aconteceu em mim mudou a mentalidade. Que é mais uma das coisas que já me falaram que eu acho interessantíssima, que é o seguinte, quando eu tô numa empresa, eu visto a camisa, mas eu não abotoo. Entendeu? Faz sentido. Eu não abotou, pô. Entendeu? Que é assim, por exemplo, hoje eu sou professor do Mackenzie. Enquanto eu for professor do Mackenzie, enquanto o Mackenzie me quiser aqui, eu vou ser 100% Mackenzie. Se algum dia acontecer alguma coisa, paciência. Aí a gente vai procurar outras coisas. Mas o caso é, quando você enfrenta resistência, ou você muda, ou você se conforma. Para algumas coisas que você enfrenta na sua vida profissional, a melhor coisa é se conformar. Deixa pra lá, certo? Fulano não sabe nada e foi alçado ao cargo de gerente. O que mais tem, bicho? Cargo não é definido por competência. Cargo é definido por afinidade. Entende isso? Ninguém tá nem aí se você é melhor que ele ou ele é melhor que você. Se o cara for mais amigo dele, ele vai ser o gerente. Se o cara for mais amigo de você, você vai ser o gerente. É isso. Tá certo? Então, como é que você faz? Então eu vou puxar saco de todo mundo. Não, porque puxar saco também tem um problema. O puxar saco ele não necessariamente é um cara que vá ser levado pra frente. Você precisa ter personalidade, você precisa trazer resultado, você também precisa dessas coisas. Então, quando isso aconteceu comigo, o que eu fiz foi mudar de postura. Postura com a empresa, postura com os meus colegas, etc, etc. Eu mudei.
Depois que eu mudei, eles mudaram comigo, eu fiquei mais alguns anos lá. Até o dia que realmente eu queria mais ser professor mesmo, e aí eu saí fora, aí não deu mais. Mas é isso. Se por algum acaso você sofre resistência, você muda. Entendi, professor. E você acha que a inovação está mais ligada à tecnologia ou à forma de pensar e agir? Pensar. Pensar. Inovação é um jeito de vida. Você vai voltar para casa hoje, certo? Se Deus quiser. Se Deus quiser, mas você vai voltar para casa, certo? Você vai voltar para casa. Experimenta não usar o mesmo caminho. Senhor, mas ele mora logo ali. Onde você mora? O pior é que todo dia ele muda a rua que ele Pior que todo dia eu mudo a rua. Então, olha só. Olha só. Inovar, ele é um estado de espírito quase para mim, tá? Meu irmão, ele se formou, quando foi? Acho que se formou em 2002, 2001, 2002, por aí, ele se formou. Ele entrou numa empresa para fazer um negócio, ele faz esse negócio até hoje, cara. Certo? Ele tem esse perfil. Tá? Legal. Ele é excelente no que ele faz, mas ele tem esse perfil, ele faz aquilo. Eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa diferente, bicho. Tá? E isso rende frutos. Vou te dar um exemplo. Eu tava conversando com um amigo meu, tá certo? Lembra que eu falei que a questão da empresa é relacional? Pois bem, eu tava conversando com um amigo meu de ex-empresa, tá certo? Aí ele me contou uma dor que a empresa dele tava tendo. Olha, nós estamos com um problema assim, assim, a gente tinha um cara para fornecer serviço pra gente assim, 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 agora a gente não tem mais essa pessoa, agora a gente tá vendo o que a gente precisa fazer. Eu virei pra ele e falei assim, não, você não tem mais esse problema. Eu falei, por que não? Porque quem vai fazer isso sou eu. E aí em 2019 montei uma empresa, tá ativa até hoje. Certo? Estamos prestando serviço, etc, etc. Entendeu? Então assim, é um estado de espírito, cara. Tecnologia é ferramenta. Ferramenta. Martelo é tecnologia, microfone é tecnologia, Wi-Fi é tecnologia, tudo é tecnologia. Tá certo? A questão é como você usa ela, que é a inovação. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma tela de celular. Essa tela de celular, em si, ela foi inovação uma vez. Depois acabou. Legal. Foi quando? Foi no iPhone 1. Essa tela que você usa hoje foi inovação no iPhone 1, depois não foi mais. Bom, aí alguém pegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a imagem, eu vou projetar a imagem numa angulação de um lado da tela, do outro lado da tela eu vou projetar ela angulada um pouquinho, vou colocar isso dentro de um negócio que tampa o meio da vista assim, e pronto, agora eu tenho um negócio para ver 3D. Então agora o seu celular passou a ser um óculos 3D. Foi virando uma inovação incremental, né? Vamos dizer assim. Incremental. Tecnologia mesma. Ela já existe desde o iPhone 1. O que mudou? Mudou a forma. Então, para mim, inovação é uma forma de ser, uma forma de pensar. Certo. Professor, eu sei que você já falou um pouquinho sobre o que você acha da inovação na educação e tudo mais. O que você acha que vai ser a inovação na educação daqui pra frente? Tipo, no futuro, o que você acha que vai virar? A inovação na educação, ela muda pela necessidade. Os professores, eles já entenderam que eles já perderam a briga. Eles já perderam. Tem uma lei agora, e essa lei, ela proíbe escolas do ensino médio e ensino fundamental de ter celular em sala de aula. Tá certo? Eu sou professor no ensino médio de uma escola técnica, leciono matérias técnicas lá, e eu posso te dizer, a gente já perdeu essa guerra. Eles usam. Eles simplesmente usam. A questão é, nós temos um novo paradigma de vida, que é o aluno mais celular. Esse paradigma existe. Tá? Ontem eu dei aula para vocês estavam no celular. Ok? Não. Você estava no celular. O cara do jacaré lá, como é que é o nome dele? Esqueci. Isso. Ele falou
Não, o Pedro, é Pedro. Pedro, Ah, o cara do jacaré. Jacaré. ele tem um tablet. Tá. Ele tem um tablet, é um computador, na verdade, mas é um computador, tablet, etc, etc. Eu queria ter aquilo, tá? De público aqui eu tô dizendo, tô com inveja. Mas o caso é, ele não usa caderno. Por quê? Porque ele usa aquele negócio grandão, aquela prancha de surf tecnológica lá, tarará. Ele usa aquilo. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Ele já usa... Ah, a Júlia também. Poxa, professor. Maria Eduarda. Mas... Não você. A Júlia. Que Júlia? A Júlia. Giovana. Giovana. Nossa, Giovana também faz isso. A Giovana também usa um tablet. Certo? Nossa, que erro. Desculpa. Tá, então... E eu também. Você também usa. Então, o caso é, essa coisa da tinta, da caneta, acabou, já era. Tá certo? Já foi. Ah, tem gente que usa, tem gente que gosta. Eu gosto de um papel e caneta. Mas olha lá, eu não gosto de livro. Eu prefiro PDF. Certo? Então, basicamente o que acontece é, o paradigma mudou, a pessoa mudou, vocês mudaram, vocês têm conhecimento demais, vocês estão sobrecarregados de conhecimento, vocês estão sobrecarregados de dopamina, vocês têm rede social para atender, vocês têm um monte de coisa para atender. Não é uma questão de quando, não é uma questão de se, não é uma questão de porquê, é uma questão de já foi. Então, basicamente o que acontece agora é, o professor, ele tem que mudar. E ele tem que mudar como? O que eu acho que vai acontecer para o futuro? Primeira delas, o abraço das tecnologias. Um dia, o pessoal usou régua de cálculo em sala de aula. Até o dia que o primeiro cara chegou com uma calculadora e provavelmente falaram para ele assim, ah, você tá roubando. Agora, o pessoal chega com o celular, com o ChatGPT. É a calculadora da vez. Não só calculadora, né? A cabeça também. Não, é a calculadora da vez. Outro dia eu precisei que um cara fizesse uma regra de 3 e ele colocou no chat GPT. Maria Eduarda aí. Pensa faço, nisso. às vezes. É mais fácil. Pensa. Então, o caso é... Já aconteceu. Agora o que eu preciso fazer é entender como é que eu faço você, mais tecnologia, mais chat GPT, aprender sobre aquele conteúdo. Antes, você precisava saber calcular cada uma dessas coisas. Agora, você não precisa saber calcular cada uma dessas coisas. Você precisa aprender o quê? Você precisa aprender a julgar se aqueles cálculos estão certos ou não, porque o computador vai fazer. Faz sentido. Então, basicamente, o que eu preciso ver é, eu preciso repensar. Eu acho que vai acontecer na universidade ela vai repensar o que ela vai ensinar. Será que precisa de TCC? Tô perguntando. Não tô batendo martelo, mas a pergunta é, será que eu preciso de um TCC? Será que eu preciso de um trabalho que você vai fingir que escreveu e vai fazer no chat GPT e vai escrever uma parte, enquanto eu vou fingir que você escreveu? E vou corrigir como se fosse seu. Será que isso vai acontecer? Será que a gente vai ter que passar por isso por muito tempo? Ou será que efetivamente você vai querer fazer o trabalho na mão ali? Ou eu vou ter sempre que ficar fazendo aquela coisa de cão e gato que você vai descobrir formas de usar a inteligência artificial para me enganar e eu vou descobrir formas para pegar você me enganando e será que a gente vai ficar nesse loop? Então o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente vai quebrar esse paradigma admitindo a tecnologia dentro de sala de aula e tentando trabalhar não mais o como faz, mas o porquê eu faço. É o que eu acho que vai acontecer. Mas é um chute. De voo agora, professor. Professor, De vei. Fala. voltando assim no âmbito mais industrial, né? O senhor falou aí que já trabalhou muitos anos assim. Eu escutei uma história uma vez que, tipo, os engenheiros compraram uma máquina de uma empresa que faz bebida enlatada, sabe? Tá. Uma empresa grande aí. Pra máquina calcular, tipo, quando a latinha tava vazia e descartar essa latinha. Só que acabou que deu erro e tava descartando que tava cheia, vazia, meio cheia. Aí, tipo, um funcionário normal, assim, da fábrica, teve uma ideia de pegar um ventilador enorme. Ah, essa história eu conheço com pasta de dente. Eu conheço com pasta de dente.
Isso é uma inovação. Aí eu queria saber, desculpa interromper. Por favor. Eu queria saber do senhor, porque muitas vezes a gente pensa assim que só um engenheiro ou gestor ou alguém que tem um alto cargo ali na empresa, na indústria, pode inovar. É uma questão que dentro da gestão de projeto o pessoal chama de stakeholder. Stakeholder é a pessoa que detém a participação no projeto. O stakeholder, ele precisa ter a autonomia para tomar decisões. Então o que acaba acontecendo é, a maior parte das decisões elas são delegadas à chefia, porque a chefia ela é capaz de tomar decisão. Ok? O que acontece? Existe uma disparidade, um desencontro entre conhecimento e autoridade. Tá certo? Sim. Aonde, quando você tem uma chefia, uma gerência, uma liderança que conhece do processo, essa pessoa que conhece do processo ela é capaz de tomar decisões baseadas no processo. Mas quando você tem um líder que não conhece o processo, ele toma decisões baseadas em indicadores e não no processo. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Quando eu falo do indicador, eu falo só do resultado. Eu olho o resultado e eu avalio o resultado. Pensando aqui agora comigo. Quando eu falo do processo, eu olho como as coisas são feitas e eu tento entender o porquê daquele resultado. Então eu olho o processo inteiro e etc. O que acontece com o peão, vamos dizer assim, com o cara do processo, com o chão de fábrica e tal, é que o chão de fábrica, ele vive o processo. E por ele viver o processo, ele sabe aonde está o problema. Cara, fofoca de peão é uma coisa que você não faz ideia. O rádio peão, né? A rádio peão, ela funciona melhor que qualquer outra coisa. E se você colocar a rádio peão sem preconceito numa sala e falar, vamos resolver esse problema na empresa, a maior parte dos problemas são resolvidos. Por quê? Porque é o calo deles que aperta. Se eu agora chegar pra você e falar assim, você vai trabalhar pra mim e você vai vestir esse sapato aqui. Você sabe onde esse sapato vai pegar no teu pé, eu não. E se você não me disser, eu não vou descobrir. Só que, vamos supor que eu tenho um restaurante, você vai ser meu garçom e eu te dou um sapato, esse sapato tá ruim, tá certo? Você tá cada dia atendendo menos mesmo. Onde tá o erro no processo? Tá em você? Você não quer trabalhar? Não, tá doendo. Tá doendo. Só que, se eu não te der liberdade para você errar, se eu não te der liberdade para você expor sua opinião, se eu não te der liberdade para você fazer o que você tem que fazer, que é melhorar esse processo, eu nunca vou saber e eu vou acabar te mandando embora. Eu vou falar assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um self-service, porque afinal de contas meus garçons não estão rendendo. Eu olhei indicador, eu olhei o final da história. Tô atendendo pouca mesa. Agora, eu não parei para perguntar por quê, como, quando, onde. Eu não perguntei para a pessoa. E o chão de fábrica, ele sabe onde aperta e ele sabe no que ele pode melhorar. Só que ele não tem decisão nenhuma. Você chega para mim e fala assim, olha, esse sapato ele machuca o pé. Aí eu posso virar para você e falar assim, não tem problema. Se quiser, quer. Se não quer, não quer. Que é sinceramente o que a maioria das chefias fazem hoje. Se você olhar por aí, você chega pra chefia e fala assim, chefia, olha, tá ruim aqui, aqui, aqui. Cara, pode saber que você vai parar no olho da rua. Por quê? Porque o cara não quer ser criticado. Ele tá sendo criticado. Ele acha que aquilo é contra ele, não contra a empresa, não contra o processo. Ele não acha que aquilo é uma tentativa genuína de melhorar o processo. Ele simplesmente acha que é um ataque. Então, se é um ataque, vamos resolver esse ataque. Como? Tirando a pessoa. Isso acontece. Sim. E aí tá a questão. Se a pessoa de baixo, que conhece o processo, ou se a pessoa que conhece o processo não estiver envolvida no tomada de decisão, se ela não for empoderada, eu odeio esse termo porque para mim ele é usado de forma leviana, de qualquer forma. Todo mundo é empoderado hoje. Não é assim. Se você der poder a uma pessoa para que ela possa transformar algo de dentro para fora, você vai ver mudança muito mais substancial do que você tem, do que de fora para dentro. Pelo menos é o que eu vejo por aí. Concordo com o senhor. Não vamos chutar, não.
Que tipo de inovação você identifica com mais frequência no ambiente de trabalho? No seu? No meu ambiente de trabalho, aqui. Vamos ser polêmico? Eu não identifico muitas. Eu identifico poucas. Por quê? Eu, professor, tá? Eu tô numa posição tão confortável, mas tão confortável, porque assim, o que que eu passo? O que que acontece comigo aqui? Eu sou o detentor da disciplina e eu sou o detentor da aprovação e reprovação. Se você reprova, certo? Se você reprova, quem vai sofrer mais? Você ou eu? É você, não sou eu. Então, eu não tenho incentivos para mudar. Se eu passo todo mundo, é porque eu passo todo mundo. Se eu não passo ninguém, é porque eu não passo ninguém. Então, eu mantenho lá uma taxa de aprovação, aprovo tanto, reprovo tanto, etc. Vamos dizer que 10% dos meus alunos fiquem reprovados. Em uma instituição, 10% dos alunos ficarem reprovados numa matéria, tá dentro. Para que eu mudo? Certo? Eu vou fazer algo diferente. Eu vou tentar fazer uma aula inovadora. O meu aluno que não quer trabalhar vai chegar no coordenador e vai falar assim: coordenador, o professor está fazendo isso. Certo? Sem citar nomes, mas eu conheço casos daqui. Certo? Legal, bacana. Sabe o que o coordenador faz? Chama o professor e fala: olha, professor, o senhor está fazendo isso e isso, está tendo reclamação de aluno. Às vezes o método que ele está fazendo foi uma tentativa, deu errado, ou deu certo e o cara não quer. Tá? Então, aí o coordenador vira e fala assim: não, volta aquela coisa. Saliva, lousa e canetão. É isso, pronto, vai. Pronto. Qual incentivo ele tem para mudar? Na verdade, eu tenho todos os incentivos do mundo para não fazer absolutamente nada. Eu não estou culpando os meus colegas, a minha classe ou a mim mesmo. Eu só estou dizendo que todos os incentivos que eu tenho é para não sair do normal. Se eu não sair do normal... Polêmica isso aí. Mas é. Os incentivos que... E eu não tô falando daqui dessa instituição. Eu tô falando de todas as instituições que eu já frequentei. Eu já dei aula em alguns lugares. Tá certo? Eu já dei aula em alguns lugares. Nesses lugares todos, todo incentivo que eu tinha é para não fazer nada de diferente. É o incentivo que eu tenho. Bom, e o que eu vejo aqui? Eu vejo o pessoal tentando. Por quê? Porque a gente já chegou num ponto onde se o professor não inovar, acabou. Então, o que eu vejo? Eu vejo incentivos como aula por projeto, ensino voltado a projeto, eu vejo uso de laboratório, eu vejo pessoas tentando trazer exemplos práticos para a sala de aula, eu vejo todos esses exemplos aqui, eu vejo professores tentando sempre melhorar. E aqui vai um elogio para os meus colegas daqui. O pessoal daqui tira leite de pedra. Não estou dizendo... Mackenzie é a instituição brasileira com melhores recursos, tá? Vocês estão na instituição que dão o maior número de recursos para os seus professores. Os professores têm todos os recursos possíveis e imagináveis. A gente tem tudo aqui. Mas a gente ainda tem aquela relação professor e aluno, etc, 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 etc. E o que eu vejo aqui são os professores fazendo de tudo para agradar vocês, para agradar os alunos do Mackenzie. Tá certo? Eu vejo isso. Então eu vejo todos eles fazendo coisas diferentes, pedindo trabalho diferente, fazendo provas diferentes, fazendo atividades diferentes, trazendo gente de fora. Eu vejo essas coisas acontecendo e eles estão de parabéns por isso, tá? Eu não quero... Só que eu posso te falar, e não é uma crítica à coordenação, direção, nada disso. É uma crítica à comunidade acadêmica, que envolve professores e alunos. Se o professor simplesmente manter o jeitinho dele, sem reclamação, é melhor para todo mundo. Ninguém se machuca. Então, ele tem todos os incentivos para não fazer nada diferente.
Tá? Agora, o que eu vejo? Eu vejo isso que eu te falei. Eu vejo o pessoal tentando fazer tudo diferente para melhorar. Os professores estão de parabéns. Nem sempre dá certo, tá? Ah, mas o que vale é tentar, né, professor? Se você tentar não errar pra melhorar, também... Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é, eu encontrei professores aqui que já erraram e tiveram a oportunidade de fazer diferente e saíram melhores, sabe? Mas assim, eu gosto muito da ideia de dar para a pessoa chance, tá? Não só a instituição. Quando eu falo de dar chance, não acho que eu estou criticando a instituição. Eu não estou criticando a instituição, eu estou criticando vocês. Vocês têm que dar chance de eu errar. Eu tô falando sério. A minha crítica não é a instituição. Minha crítica é a comunidade acadêmica. E a comunidade acadêmica, os alunos, se eu erro, acabou. Acabou pra mim. É disso que eu tô falando. O professor, mas antes da gente dar continuidade às perguntas, eu queria Vai. pedir para a produção, por favor, aumentar um pouquinho da temperatura do ar. Manda uns 24 aí que... Nós estamos aqui com o nosso digníssimo Basílio, o mestre da sonoplastia do Mackenzie. Diga. Quem que vai fazer a próxima Eu tô com pergunta? frio também, cara. Vai. Quais são... Nossa. Desculpa, eu falo demais, tá? Acho que eu vou abrir um podcast depois desse aqui, viu? Vai. Quais são os maiores desafios ao implementar uma inovação, mesmo que incremental? Resistência. Resistência das pessoas. É o maior desafio de longe. As pessoas, elas resistem ao novo. Elas acham que o novo vai falhar. Então elas dizem pra você, não faz não. Você vai chegar pra pessoa e vai falar assim, olha, vou fazer uma fábrica modelo. Não vai dar certo. Ninguém apoia. Coloca pra baixo. Entendeu? Ninguém quer saber. Essa eu respondi rápido. É o Vinícius. É o Vinícius. Vai, Vini. Vai, Vini. Pô, até me perdi aqui, professor. Vai. Fica tranquilo. Tamo de boa. Professor, que relação você observa entre a gestão de inovação e a estratégia organizacional ou modelo de negócio? Gestão, você está dizendo aplicada a essa instituição ou você está dizendo como um todo? Vamos falar sobre essa instituição, já que o projeto do senhor é voltado aqui, então... Então faz a pergunta de novo, por Tipo favor, assim, que eu ó, já vou esqueci. tentar explicar. Tipo Vai. assim, é o que você observa entre a gestão, vamos supor, daqui, a estratégia organizacional daqui, o modelo de negócio daqui, o que você, tipo assim, observa em relação à inovação nesses... Já fazem alguns anos já, e isso tem se acentuado cada vez mais. Existe uma força da instituição para que o professor saia da sua zona de conforto e encante os alunos. Tá certo? A instituição ela tem feito um esforço muito grande para que o professor tente. Então, assim, pode parecer meio esquisito com o que eu falei, mas na verdade a instituição em si, a gestão de inovação dessa instituição, do Mackenzie, ela tem feito de tudo para que o professor encante os alunos. E encantar os alunos hoje precisa mudar completamente a forma de ser. Os professores que eu tive na faculdade, eles encantavam o aluno do começo dos anos 2000. Agora eles não encantam mais, agora eles são velhos. Certo? Então, o que a gente tem feito, por exemplo, eu vou falar da reunião que nós tivemos de professores da engenharia. O desafio do coordenador foi, faça diferente. Certo? Então, tá todo mundo tentando fazer diferente. Tá? Isso é o que a instituição tem falado pra gente fazer. Tá? Agora eu ia te perguntar, na verdade, eu falo pra você apresentar um pouco do seu projeto, só que você já falou sobre ele. Ah, já! Né? Então, vou ter que pular um pouquinho pra frente. Sem problemas. Você também já falou qual o impacto que você espera gerar nos alunos, né? Mas se você quiser falar rapidamente de novo, porque eu acho importante, eu achei, assim, magnífico.
Impactou o professor agora. Impactou, mas assim, na verdade eu tô tentando buscar palavras boas pra isso. Mas, na verdade, o que eu busco é paixão. Tá? Sabe quando você tá apaixonado? Falando no sentido romântico mesmo. Você tá apaixonado, velho? Você tá apaixonado? Eu tô. Cara, apaixonado pra mim, eu considero a paixão uma corrida de drift. Sabe drift, como é que funciona? Drift é aquilo. Você tem um carro que ele, de propósito, ele perde a tração nas rodas. De propósito. O carro não está mais grudado no chão. Ele não tem mais atrito estático entre pneu e o chão. A roda já está virando livre. E ele tem que fazer aquela curva. Certo? Então, ele canta pneu, ele solta fumaça, ele tal, não sei o que, e ele vai até que ele consegue fazer a curva, tá certo? Paixão pra mim é isso. É aquilo, eu não sei como eu vou fazer, mas vai dar certo no final. Isso pra mim é paixão. E o caso é, eu acho que eu quero despertar com o meu projeto que os alunos tenham paixão por engenharia. O que aconteceu com a engenharia nos anos? A engenharia nos anos ela foi banalizada, tá? Então todo mundo era engenheiro, etc, ganhar pouco. Tá. Então as pessoas passaram a encarar a engenharia como um assistente de luxo. Um engenheiro é um assistente, é um analista, certo? Só que o engenheiro é muito mais que isso. O engenheiro ele tem a capacidade e a força de fazer muita coisa. Então por esse motivo eu quero que vocês tenham o orgulho de ser engenheiros. Eu quero que vocês falem com gosto. Eu sou engenheiro. E para você ser engenheiro, você só reconhece o real poder da engenharia se você está envolvido em projetos de engenharia. No caso de engenharia elétrica, que é a minha, fazendo coisas de eletricidade. No caso de engenharia civil, que é o mais fácil e factível de todos, é fazendo prédio. Pô, você faz um prédio, você terminou um prédio, tem ali um prédio feito, fui eu que fiz esse negócio. No caso da engenharia de produção, que é o caso aqui do campus, o que está acontecendo é, a pessoa sai, mas vai gerir processo, papel. Eu lecionava uma disciplina no nono semestre, agora quem está lecionando é o professor Álvaro, que era a manufatura avançada. E a manufatura avançada, ela trata de tecnologia na manufatura, tá certo? Então, eu chegava para os alunos e falava assim, tá bom, pessoal, como é que faz essa cadeira aqui? Essa aqui, cadeira aqui, ó. Como é que faz? Não sabe. O engenheiro de produção não sabe fazer. Você fala, isso é um problema de formação do Mackenzie. Não, é geracional. Não interessa como essa cadeira é feita. Eu compro ela no AliExpress. Se eu quiser. Eu como parecida com essa no AliExpress, tá feito. O chinês faz. Então, eu quero resgatar um pouco da paixão do aluno pela engenharia. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero resgatar é a paixão do aluno por esse campus. Eu quero que o aluno tenha orgulho de dizer o que ele fez aqui. Tá bom, eu tive aula de cálculo. Eu vou chegar lá, pô, e aí, as aulas? Ah, cálculo. Tá. Pô, legal, tal. Todo mundo passou por isso. Falei, como é que é a faculdade? Ah, cálculo. Física. Física. Elétrica. Eu vi Kirchhoff. Tá bom, beleza. É ruim isso. O que eu quero fazer? Eu quero que você chegue em casa e fale, e a faculdade? Eu falo, uma guitarra. Onde? Aí é diferente. Tipo, como, velho? Eu tô fazendo com guitarra que é a minha paixão. Se você virar pra mim e falar assim, professor, eu quero fazer, sei lá, outra coisa. Beleza, velho. A minha questão é, eu quero resgatar a paixão do mackenzista por esse lugar. É o que eu quero fazer. Essa é a ideia, só. Então, professor, eu ia perguntar aqui também, por que você escolheu a guitarra como principal, mas você acabou já falando, né? Que é a sua paixão. Tadinha. Tadinha nada. Vamos falar disso aqui. Por que da guitarra? Ops. Por que isso? Cara,
Ó. Tá vendo esse sorriso genuíno que você tá? Uhum. É isso, velho. É isso que eu quero, cara. Entendeu? Por isso da guitarra. A guitarra é o que eu amo. É o que eu gosto. Minha mulher tem ciúme disso aqui. Porque eu amo esse negócio aqui. Eu amo ela mais, tá? Te amo! Mas... a Faz um questão coraçãozinho pra ela. Quê? Faz um coraçãozinho. A questão é que se eu vou fazer alguma coisa para incentivar que as pessoas tenham paixão por esse lugar, eu preciso começar com a paixão eu mesmo. Se eu for construir banco, eu não tenho paixão por banco. É legal? Pô, é. E aí? Entendeu? Então, quando eu fui escolher o produto, quando eu fui escolher o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, eu escolhi um produto que eu vibro, que eu penso, que eu vou sair daqui hoje e eu vou sair daqui pensando que eu preciso entregar um orçamento, eu preciso entregar os boletos para o meu cliente pagar, porque eu preciso dos materiais para poder construir a parada dele. Entendeu? É isso, é paixão. Então, esse é o critério para mim. O critério da vida. Tô apaixonado em fazer? Beleza, então bora. Partiu. Professor, não sei se seria um tema polêmico aqui ou não, mas tipo assim... Ontem deu Vamos lá. polêmica. Não, vamos lá. Vai. Você falou que é uma empresa modelo, certo? Sim. Mas seria uma empresa não júnior. Mas, vamos lá. O que você acha que diferencia essa experiência de participar da sua de uma empresa júnior daqui? Tipo, ou de outras? Vamos lá. Começa pelo fato de que a empresa júnior ela tem que dar lucro. Certo? Quando uma empresa tem que dar lucro, ela precisa de alguma forma, ela precisa abdicar de certas coisas para poder dar lucro. Ok? Eu não quero abdicar dessas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Para mim, mais importante do que dar lucro é que o meu aluno ele tenha conhecimento sobre sistema da qualidade ou sobre controle de processos, tá certo? Então, o que acaba acontecendo é o meu foco e o foco da empresa júnior são focos completamente diferentes. O meu foco é puramente acadêmico, institucional e é isso. O foco da empresa júnior ele é um foco mais lucrativo, ele é um foco mais de trazer as pessoas para o mercado de trabalho mesmo. Então, quando você entra numa empresa júnior, em teoria, ó, para quem está me assistindo depois, teoria, tá? Nossa empresa júnior provou isso para nós ano passado. Em teoria, ela tem a ideia de trazer para as pessoas uma experiência de mercado real. Porque, em teoria, a empresa júnior tem que vender projetos e tem que fornecer serviço para o mercado. A empresa júnior de São Paulo lucrou 1.200.000 ano passado. Tá? Caraca. Legal? Ah, o lucro operacional foi 3,50. Não tem problema, mas girou. A nossa, ela teve uma performance um pouco aquém do esperado, para não dizer outra coisa. Então, basicamente o que acontece é, enquanto eles têm performance, eles têm que bater números, etc, etc, o meu foco não é esse. É por isso que eu não me aliei à empresa júnior. O meu foco é um processo bem feito. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento e o produto que eu espero que as pessoas tenham a partir do meu projeto é, primeiro, um papel do Mackenzie dizendo, olha, essa pessoa sabe isso, que não está no meu currículo. Uhum. E segundo, além dessa pessoa saber isso, ela ter a oportunidade de fazer alguma coisa que ela não vai estar sendo cobrada por números. Ela vai estar sendo cobrada por fazer o negócio. É por isso que eu, por exemplo, quando eu ofereci o projeto para as pessoas, eu não ofereci com nada, com carga horária, com nada. Por quê? Porque eu quero que a pessoa venha pelo prazer de encarar um desafio, resolver esse desafio e depois chegar no mercado de trabalho dizendo assim, olha, eu fiz isso aqui e deu certo.
Eu acho que é isso que eu mais vejo de diferença, minha opinião, assim. Tipo, as outras empresas júniores daqui, quando eles oferecem pra você, quem quer entrar? É tipo, você vai ganhar horas. Você não. Você foi diferente no sentido, tipo assim, vocês querem entrar? Vocês querem aprender? Vocês têm paixão nisso? Então, tipo assim, entra quem tem paixão, quem quer aprender. Não é por horas. Já nas outras, as pessoas querem entrar por quê? Por horas. Então, eu acho que as outras passam essa visão pra mim. A sua já passa no sentido de, tipo assim, você tem paixão nisso? Você quer aprender? Entendeu? Não, é essa a ideia mesmo. A ideia é paixão. Eu sou movido por paixão. Eu sou movido por fazer as coisas pela vontade de fazer, tá? Eu aprendi uma coisa com os anos. Toda vez que... Se você pega uma pessoa bem-sucedida financeiramente, você pode perceber, ela não trabalha por dinheiro. Toda vez que você caça o dinheiro, ele foge de você. Se você caça coisas, se você caça desafios, se você caça coisas que você gosta de fazer, o dinheiro aparece, ele brota. Então, é uma coisa, é mais ou menos assim. Eu estou procurando algo que eu goste de fazer, um desafio que me anime, tá? E eu estou procurando pessoas que queiram ser desafiadas, porque vai ter muito trabalho, vai ter mais trabalho para fazer a guitarra do que na empresa júnior. Isso eu te garanto. Vai muito. Para você ter uma noção, o pessoal do direito já está planejando como é que eles vão fazer para fazer o contrato social da empresa. Que como é uma empresa modelo, não vai ter dinheiro. Ela vai ter, a gente está inventando uma moeda chamada, sei lá, MacCoin, alguma coisa assim. E aí o contrato social da empresa vai ser em MacCoin, por exemplo, entendeu? Essa é a ideia, eu quero paixão, eu quero gente apaixonada aqui. Professor, você acredita que esse modelo de aprendizado que o senhor faz na produção de guitarra pode ser aplicado em outra área também? A não ser só na produção? Eu acho que em todas. E como o senhor acha que pode ser? Um sonho nosso que a gente tinha era construir um mini canteiro de obras aqui, pro pessoal da Civil. Pra quê? Pra sentar tijolo. Eu falei, mas engenheiro não assenta tijolo. Não, mas comanda dezenas de pessoas que vão assentar tijolo todo dia. Então, o que acontece? Se você nunca sentou um tijolo, como é que você quer chegar pra alguém e falar assim, olha, seu tijolo tá torto? Faz sentido. Aí ele vira pra você e fala, vem fazer. Aí você não sabe. Aí você não sabe, cara. E se você chega nessa condição, você tem que chegar pro cara e falar assim, olha, você senta melhor do que eu, tal, mas não dá pra fazer diferente. Certo? Agora, se você não faz a mínima ideia de como que assenta um tijolo, como é que você quer chegar pra uma pessoa e ensinar ela como é que faz? Então essa é a ideia. E isso dá pra aplicar em tudo. Em tudo. Pra mim pelo menos. Dá pra aplicar em todas as áreas do conhecimento, que é você se despir daquela coisa, da sala de aula, etc, e ir pro projeto. Só que, por outro lado, não posso desperdiçar a sala de aula. Então, isso tem que ser um projeto extracurricular. Na minha visão. Tá? O senhor, por exemplo, deixaria de dar aula na sala de aula só pra focar nisso? Como meio de aprendizado? Eu deixaria, mas eu deixaria porque eu gosto disso, entendeu? Mas eu acho que a sala de aula ela também é fundamental. A sala de aula, ela te traz uma coisa que só a sala de aula traz, que é a parte mais rigorosa da ciência. É o rigor científico. O rigor científico, não adianta, ele tem que ter. E isso a sala de aula traz. Não, você não vai encontrar em outro lugar. Mas, por outro lado, eu acho que o aluno, ele tem que se envolver em tudo que ele puder. Porque é a única fase da vida dele que ele tem energia e tempo. Porque mais pra frente, quando você se formar, você vai ter energia, mas não vai ter tempo. Aí, quando você for mais velho, você vai ter tempo, você vai ter dinheiro, mas você não vai ter energia. Então, a hora de você fazer coisas malucas, coisas diferentes, coisas novas, é agora. É por isso que inovação é feita por gente nova. É porque é a hora de fazer.
Quando você tiver 30, você já não é mais um potencial. Você é um profissional consolidado. E se você ainda se considerar um potencial, ferrou, meu querido. Porque ninguém quer mais um potencial. O pessoal quer lucratividade. Entendeu? Então, eu gostaria de fazer só isso. Porém, eu acho que o rigor na sala de aula, ele é extremamente necessário ainda. Nesse projeto, assim, qual que é a principal habilidade que o senhor quer que os seus alunos desenvolvam? Sinceramente, flexibilidade. Eu quero que eles se virem. Vamos falar polêmicas. Eu quero que meus alunos se danem. Ô, louco, professor. Cara, agora entenda. Quando eu falo que eu quero meu aluno se dane, é o seguinte, quando você tá trabalhando, você se ferra, bicho. Você se dá mal. Pô, tô fazendo esse negócio, tem que fazer de novo. É isso que eu quero, cara. Eu quero que a pessoa entenda a falha, o fracasso, o difícil, etc, etc. Por quê? Porque a vida funciona como se fosse um elástico, cara. Quanto mais você estica o elástico, mais força ele tem, maior impacto da volta. Quanto mais difícil é o processo, na hora que você termina, mais dopamina você libera no cérebro, mais bem-estar você sente, mais eufórico você fica, mais feliz você fica e mais desafios você pega. Quanto mais desafios você pega, mais desafios você aguenta. Sim. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa relativamente boa em resiliência, tá certo? Quando você chega naqueles problemas de matemática, de lógica, etc, etc, eu sou inteligente, eu até conseguiria, só que geralmente eu não faço esses problemas. Porque eu tenho preguiça de ficar pensando, bicho. Sabe? Eu sei que eu conseguiria, mas eu tenho preguiça de ficar pensando, deixa pra lá. Entendeu? É a mesma coisa com projeto, cara. Quanto mais projetos difíceis você pegar, mais projetos difíceis você consegue. Certo. Professor, a gente já sabe que existe esse tipo de projeto em outras faculdades, só que relacionado mais a alimento, Sim. produção de cerveja, por exemplo. Sim, sim. Você acha que a guitarra, ela vai impactar de alguma forma diferente por ser uma guitarra? Vai. É assim, as pessoas fazem o fácil. Certo? O Fab Lab, por exemplo. Vamos falar do Fab Lab. O que é o Fab Lab? Fab Lab é um laboratório que deu certo em Massachusetts. Aí o pessoal, ao invés de construir um laboratório para você, eles falam assim, lá deu certo, vamos fazer aqui também. É a mesma coisa com fábricas, modelos, é a mesma coisa com processos produtivos, etc. O que o pessoal faz? Eles pegam um processo produtivo que seja relativamente fácil de fazer e mandam ver. O que eu fiz foi o contrário. Eu peguei um processo produtivo que é difícil. Nem percebi, professor. Não, você não sabe dar missa o terço ainda. Nem sei. Não, você vai querer desistir a hora que você pegar uma peça e falar, vamos lixar esse negócio? Aí você vai querer desistir. Porque eu quis desistir. Pra você ter uma noção, essa aqui, por exemplo, aqui, ó, tá tudo enrugado. Por que tá enrugado? Porque eu tava com preguiça. Entendeu? Só que, dessa vez, não vai ser pra mim. Você jogou, né? Dessa vez, não. A primeira eu vou fazer junto. As primeiras eu vou ter que fazer junto. Tá certo? Eu não posso simplesmente soltar vocês lá e falar, faça. Vocês não sabem fazer. Você queria, né? Não. Faça. Esse projeto eu gosto de fazer. Se eu pudesse viver fazendo isso, eu viveria. A questão é, pra mim, eu posso deixar de qualquer jeito. Certo? Teve uns probleminhas aqui no acabamento, eu teria que lixar tudo e fazer de novo. Eu não fiz, eu falei, dane-se. Por quê? Eu tinha um prazo. Eu precisava que essa guitarra estivesse funcionando antes do começo do semestre. Para que eu pudesse chegar e oferecer o projeto. Dá para fazer. Ela funciona. Vamos fazer? Ok. Agora, a guitarra para o meu cliente, ela tem que sair impecável. Então, o dia que você pegar e falar assim, vamos lixar? Vamos. Mas você vai querer desistir. E aí vem a questão. Se você desistir, parabéns. Você desistiu. Não é pra você. Ok, legal. Agora, se você não desistir,
você vai criar mais resiliência e vai conseguir chegar numa situação aonde você tem mais a força de vontade para encarar problemas maiores. Certo. E que conselho você daria para professores que querem inovar no ensino, mas que ainda não sabem por onde começar? Eu sempre recomendo a paixão. A gente fala assim, pode parecer brincadeira, mas no fundo, quando você faz alguma coisa que você está apaixonado, você não mede esforços para fazer. E o problema é que as coisas são difíceis, não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer cerveja, não é fácil de fazer perfume, não é fácil de fazer essas coisas, não é fácil. Nada é completamente fácil. Tudo tem um grau de aprendizado, costume, etc, etc. Então, o que eu quero que as pessoas façam tá bom, se eu não sei por onde começar, começa por algo que você gosta. Vou te dar um exemplo. Tem um professor do direito, chama Murilo. O pai dele era professor de direito também. E o cara, eu acho que foi ele, tá? Pode ser que seja outro professor de direito. Mas o cara, ele era apaixonado por leitura. Então, todo santo dia, toda santa aula, ele abria, ele escrevia na lousa uma frase que ele leu aquela semana. Certo? Não foi ele, foi um outro professor. Esquece, foi um outro professor. Mas ele fazia isso. Uma pessoa largou o curso e foi fazer literatura por causa desses textos. Entendeu? E um dia a professora encontrou o professor de novo e falou assim, olha, eu fiz literatura por sua causa. Falei, mas eu sou professor de outra coisa, não tem problema. Foi por sua causa, foi pela sua paixão que me incendiou. Então, eu sempre começaria pela paixão. O que eu gosto de fazer? Porque se eu não gosto de fazer, eu não gosto, pô. Se você colocar aqui na minha frente um pratão de brócolis, pode estar cheiroso. Eu não gosto de brócolis. Eu não vou comer brócolis. Você falar pra mim assim, só tem isso. Beleza, eu vou comer brócolis. Eu vou comer contra gosto e eu vou comer rezando pra acabar. Agora, se você me colocar uma pizza, um churrascão, meu, você não me pede. Você pede pra parar, porque aí, entendeu? Então, eu sempre recomendo pela paixão. Certo, pra sua sorte, as perguntas acabaram. Só vou falar uma coisa aqui. Acho que essa questão de paixão e pra poder inovar, tem que ter uma paixão, tem que ter uma necessidade. Ele acho que se adequa a todo mundo, não só professores. Sim. Também, né? Vou fazer uma pergunta. Você prefere tocar pra gente um pouquinho agora ou depois da gente se despedir? Aí é você que escolhe, você que é a titular do podcast. O senhor toca agora e no final faz uma vinhetinha. Beleza. Pode ser então. Errei. Só mais uma coisa. Uhum. Quando eu era mais novo, eu tinha medo de errar, tá? Então eu não gostava de tocar em público porque eu tinha medo de errar. Eu continuo não sendo tão assim de tocar em público, mas eu aprendi que se eu errar tá tudo bem. Tá tudo bem, errou. Dá nada. Tá? Então, se fica uma sugestão pra vocês, é assim, erra, tá tudo certo. Tá? Pode errar, não tem problema. Falar em público, vai.
tá? Porque as pessoas estão com medo. Não fica com medo, não. Só vai. Depois a gente acerta. Perfeito, professor. Muito Valeu aí, obrigada. professor. Agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço vocês que estão aqui. Eu acabei de lembrar que eu nem apresentei ninguém aqui, né? Mas aqui eu sou a Maria Eduarda, esse aqui é o Gabriel, o Vinícius e a Júlia. E claro, nosso professor Marcos. Eu quero que vocês se lembram que inovação não é só criar algo novo, mas inovar algo que já existe. No caso do professor, ele não criou uma guitarra nova, mas ele inovou no sentido de mudar como a gente aprende, né? Aprender ali a produção, como que gerencia um processo empresarial. Então, é uma inovação educacional. E como ele disse, não tenham medo de errar. Tchau. Ai. Tchau, obrigado.